Essa é a parte 5 do vídeo. Eu estava gravando, na parte 4 acabou a bateria do celular, eu tive que esperar carregar e tudo mais. Então vocês entenderam, né? E tudo isso prova que em Efésios, pelo menos na altura do capítulo 2, eu estava explicando sobre o capítulo 3 um pouquinho, né? Na altura do capítulo 2, ele está falando de todas essas coisas que eu expliquei para vocês. Então ele está com as 70 semanas na mente, porque as 70 semanas elas têm a função de o começo da semana dar início à edificação da casa de Deus, e no final dela é que a casa vai estar edificada. E aquela casa que estava falando no passado falava a respeito de Cristo. Então, como que a última semana teria sido cumprida no tempo de Cristo, como dizem alguns, muitos na verdade, se a casa de Deus não está edificada ainda? A prova disso é que depois vem Apocalipse. No capítulo 11, justamente no capítulo 11, quando Deus começa a cruzar as visões de Daniel com as visões de Zacarias, você vai ver que vai aparecer números como 1260, 42 meses. No próprio capítulo 11 vai aparecer uma expressão de 3 dias e meio. As duas oliveiras que aparecem no capítulo 11 é uma expressão idêntica, 100% exata, à quarta visão do profeta Zacarias, que todas as visões têm a finalidade de animar todos para eles terminarem a edificação da casa de Deus. Se essa visão das duas oliveiras, que tem a finalidade também de animar o espírito de Zorobabel, governador do povo, para edificar a casa de Deus, aparece em Apocalipse 11, com esses números, significa que a casa de Deus ainda não está pronta. Porque se estivesse pronta, não faria sentido isso. E nem os números de 1260, 42 meses, 3 dias e meio, 3 tempos e meio, em Apocalipse 12. O ancião de dias vem, depois de 3 tempos e meio, para desfazer o poder do chifre pequeno. E aí ele estabelece a justiça eterna, porque até antes disso, quem estava governando era o chifre pequeno, e a terra estava cheia de transgressão, de iniquidade. Não tinha justiça eterna, tinha injustiça, mas que não era eterna. E a questão do santo ser ungido, isso tinha que estar pronto no final da edificação da casa de Deus. O santo do santo ser ungido. Parou para pensar nisso? O santo dos santos sendo ungido no livro da lei era para que o povo oferecesse sacrifício pelos pecados. Isso jamais se cumpriu no passado. Quer dizer que é uma profecia para o futuro. E o santo dos santos já está falando do verdadeiro santuário de Deus. O santo, que é Cristo, dos santos, de todos os santos. O santo dos santos. O lugar santíssimo é o santo dos santos, aonde ele habita. Mas agora é um templo no qual não tem mais véu da separação. Nós somos um com ele. Entende? E a visão e a profecia tem que estar selada no final das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas para, depois de justiça eterna, sela a visão e a profecia. Que visão é essa? Só tem justiça eterna depois que a estátua cair. Só tem justiça eterna depois que o quarto animal for jogado no fogo. Antes disso não tem justiça eterna. Aí, cumprida essas coisas, se estabelece justiça eterna. Sela a visão, sela a profecia. Se sela a profecia, se sela a visão, né, que é profecia, e tem que estar escrito a visão no singular, porque todas elas profetizam o tempo do fim, e o tempo do fim é a vinda de Cristo, então a pedra vem do céu, bate nos pés da estátua e vira um monte. Ou então, no capítulo 7, vem o ancião de dias, faz justiça aos santos, e aí chega o tempo que os santos recebem o reino. E tudo isso está em Apocalipse, que termina lá com o santuário de Deus, em Apocalipse 22, 21 e 22. Não é tremendo? É claro que eu falei coisas a mais nessa parte, né? Eu quis explicar que Paulo tinha tudo isso na mente. Por isso que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala do dia do Senhor, do homem do pecado. Não escreveu o chifre pequeno, mas era sobre isso daí que ele estava falando. Ele sabia que essa última semana ainda haveria de vir. Então é o mistério de Deus que se criou.
Tudo que é relacionado ao mistério de Deus está relacionado à última semana. Agora, vamos ouvir mais uma vez aquele vídeo e você vai ter outra visão. Ou, se você já conhecia essas coisas, você vai visualizar melhor, porque agora o contexto está mais perto após o vídeo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Consegue visualizar agora? E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. As imagens é melhor ainda. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Zacarias. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Todos os profetas aí. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos Zacarias e dos 8. profetas, de que Jesus Cristo 9 é a principal pedra da esquina, e 10. no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, Daniel 9. no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. É isso daí, irmãos. Tem vários outros profetas. Paz, paz aos que estão perto, paz aos que estão longe. Também tem Isaías. Eu peguei Zacarias porque está tudo pertinho, né? Zacarias, vinda, primeira vinda, segunda vinda. Está em cima de uma timeline das 70 semanas. O profeta é tremendo, é curto. Então eu peguei o que estava mais perto. Mas tem muito mais profetas na mente do apóstolo Paulo, só enquanto ele escrevia Efésios. Agora você imagina o tamanho da revelação desse homem, o tamanho do entendimento que ele tinha. E escreveu para nós hoje. E ainda, sabe, é uma coisa maravilhosa saber que ele estava, além de todo, como é que eu posso dizer? Além dele estar sendo usado com aquele nível, ainda Deus estava usando ele de maneira maior. Como eu disse, há uma programação do Espírito Santo. Se hoje, ou melhor dizendo, na ressurreição dos santos, nós fôssemos conversar com o apóstolo Paulo, vamos supor que nós perguntássemos para ele: Paulo, quando você escreveu Efésios, com referências a Zacarias e Oséias, você estava falando que casa de Israel era gentios e judeus? Não, vamos supor que ele diria, como alguns judeus dizem, claro que não, nada a ver, Efraim, Efraim, nada a ver uma coisa com a outra. E quando você escreveu Romanos 9, e citou o profeta Oséias, e citou os textos de Lo-Ammi, Lo-Ruhamá, você estava falando que Efraim representava 10 tribos e que 10 tribos foram jogadas nas nações, se misturaram com gentios, e quando Deus quis recolher essas ovelhas de volta, ele trouxe homens de povos, línguas e nações, independentemente de carne ou sangue? Não estava falando. Não, estava falando que Deus ia salvar os gentios, mas esse é o mistério da dispensação do plano que Deus, o Cristo ressurreto, trouxe para mim. Nada a ver com isso daí é a história de Israel.
Jamais ele iria falar isso. Jamais ele iria falar coisas que alguns pastores falam. Não sei como não conseguem compreender isso. Jamais ele iria gastar o seu tempo inútil fazendo vídeos, falando que Efraim, casa de Israel, não tem nada a ver com a restauração do reino, etc. e tal. Porque estão presos no judaísmo. Jamais. Não tem como. Todos os textos que ele cita, as referências nos levam a isso. De maneira que isso era uma programação do Espírito Santo. Por que ele não escreveu Efésios e dentre qualquer capítulo, em qualquer espaço da carta, o Espírito Santo inspirasse ele a escrever? Como disse o profeta Oséias, irmãos, Efraim representa a casa de Israel, que agora sois vós, gentios, para se unificar com a casa de Judá e se tornarem ambos um só povo. Sabe, por que ele não escreveu assim? Porque assim seria o resultado nosso. Assim seria nós explicando a carta dele em conexão com os profetas, criando conexão da verdade e desconectando o que não é verdade. Entendeu? E há prêmio para isso. Você está sendo chamado na última hora. Se você está ocioso, você tem que ir para a vinha e trabalhar assim. Os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Entendeu, irmãos? É isso daí. Se você conseguiu assistir o vídeo até aqui e não conhece a mensagem das duas casas de Israel, você teve muita paciência. Com certeza também deve ter ficado muito curioso. Os links estão na descrição. Eles estão. Você acredita, né? Que está, né? Tem que ter fé. Se não tiver na descrição é porque você não tinha fé. Não posso fazer nada. Tem que ter fé. Os links estão na descrição. E, o que eu posso dizer mais? Compartilhe o vídeo. E comenta aí o que vocês acharam. Tá bom? Esse link aqui desse videozinho, que vai ter muitos outros, você vai puxar, vai vir vários outros. Trabalho excepcional. Também está na descrição. Tá bom, irmãos? Compartilha no Face aí. Eu peço para os irmãos compartilharem, mas não são todos que compartilham, porque os que compartilham aparecem, o Facebook manda mensagem para mim falando, houve uma compartilhação do seu vídeo e tal. Por isso que agora eu estou postando no Face também, para ver se os irmãos compartilham, ou se só compartilham, vote no Bolsonaro 17, Brasil no futuro, etc e tal. Compartilhem isso edifica a casa de Deus, tá? Fiquem na paz, Deus abençoe.